Professor, eu falar aqui agora da questão 2. Ela é muito parecida com, extremamente parecida, né, no seu efeito. Muda um pouquinho como que a gente vai executá-lo, porque agora a gente está com 555. Falar aqui primeiro desse circuito um pouco mais simples, que foi até o que foi mostrado na aula. Basicamente, o que acontece? A gente ainda vai ter a questão de gerar uma onda aqui com o capacitor e o resistor. Não é exatamente uma onda triangular, se assemelha, mas não é. A ideia é muito parecida, né? Como a gente tem ah, o canal trigger e threshold, eles são da seguinte maneira: eles comparam a entrada com um terço de VCC e com dois terços de VCC. Quando isso acontece, pô, cara, nosso capacitor está carregando e ele ultrapassou dois terços de VCC. Aí aqui a gente vai ter dois comparadores e um flip-flop aqui na frente. Quando a gente ultrapassa dois terços de VCC, o flip-flop faz o nível lógico ser baixo e ativa um transfer de descarga. E aí o nosso capacitor vai descarregando, né? Até o momento que ele abaixa de um terço de VCC. Vai estar sendo monitorado pelo trigger. E muda o nível lógico, vai para o nível lógico alto. É, esse capacitor começa a se carregar, né? É meio que a gente está vendo aqui. O capacitor vai carregando até o momento que descarrega, nível lógico baixo, aí vai descarregando, aí chega no limiar, né, de um terço de VCC, e aí a gente fica nesse ciclo aqui para sempre. Basicamente seria isso o circuito, né? Só que a gente ainda consegue tentar fazer isso se aproximar de um triângulo, que justamente usando a lógica da questão que era entregar uma corrente constante. Então, para isso a gente usa uma fonte de corrente. E esse capacitor, quando integrar essa fonte de corrente, vai conseguir fazer um negócio mais bonitinho aqui. Fazer um triangulinho, né? E aí a gente vem para essa questão aqui. Importante mencionar que esse triangulinho, né? Ele vem de um terço de VCC até dois terços de VCC. Por que isso é importante? Porque a questão pede para a gente ter uma onda quadrada de 12 volts de amplitude, porém uma onda triangular com 8 volts de amplitude. Dessa maneira não seria possível, porque a gente vai estar variando, né, de um terço de VC, que é 4, até dois terços, que é 8. Então a gente teria uma amplitude de 4 volts aqui para a nossa ondinha triangularzinha. Então, também semelhante à questão 1, achei legal usar um clipper aqui na frente, né? Porque a ideia é que a gente tenha um VC de 24 volts, e aí agora um terço de VCC, a diferença de um terço de VC para dois terços de VC vai ser de 8 volts, então a gente vai ter uma onda triangular que vai atender a esse pré-requisito, né? E a gente vai garantir que a saída quadrada não ultrapasse os valores requisitados justamente com o clipper, né? Então, achei bem legal justamente por isso, que conversa muito com a questão 1, traz alguns conceitos de volta. Aqui essa topologia eu achei pesquisando, achei no vídeo de um professor da UFMG. De novo, muito semelhante com o que a gente estava fazendo antes. A gente vai ter agora a gente tem uma corrente constante, né? A gente vai ter a carga do capacitor e a descarga do capacitor. Só que dessa vez de forma constante, para que ele integre de maneira linear. E a gente vai ter um caminho de carga e descarga para ele. Basicamente esse foi. Simulando aqui então, dá uma pausa. Vou aumentar aqui o. Tá, pausa. Primeiro de tudo, algumas medições, né? Ixi, misericórdia. Tá, algumas medições.
Aqui a gente está tendo, né, um nível de 12 volts, mais ou menos, 12,7. Esse ali que eu estou usando, ele tem um Zener de 12 volts. Tinha como usar um de 11, acabei usando esse de 12 mesmo, só para ilustrar. Mas idealmente a gente teria um de 11,3. Por isso que esse valor está um pouquinho mais alto, né? 12,7, porque é o 12 mais o 0,7, né? Mais aproximadamente uns 12 volts. E aí ele cai para zero, um não. E aqui a gente vai ter a onda triangular, que ela vem de 8 volts para 16 volts, né? Então, justamente a amplitude que a gente queria. Acontece que nessa topologia eu não consegui fazer variar o dead cycle. Eu conversei contigo pelo Telegram, você me deu esse alerta, mas não era um critério, né? Então, acredito que consegui atender o que foi pedido. Sei que eu gostaria, né, de ter um triângulo mais bonitinho. É um triângulo, mas queria um triângulo, ué, ué, sabe? Com um dead cycle de 50%. Então, acho que não é a topologia ótima que a gente está buscando, mas pro, pro que a questão pede, acho que atendeu legal. Foi divertido fazer, né? De novo, essa questão do Clipper eu pensei bem depois, porque até então eu estava pensando em fazer aqui com 12 volts mesmo, e sem o Clipper, né? Só mostrando a saída direto. E só que isso aqui estava dando 4 volts, né? A amplitude. E aí, quando eu gravei o vídeo aqui da questão 1, eu gravei agora, eu falei, putz, verdade, podia fazer uma coisinha parecida. E também a questão da técnica, né, de carga e descarga, eu achei bacana, né? Revisar esses conceitos de formas diferentes e ver que eles existem e funcionam e têm aplicações bem úteis, né? Basicamente isso, questão 2.